eu não sou um grande fã de conspirações, né? Até porque eu acho que é muito difícil você manter um segredo, né? Isso é dificílimo, só que às vezes você tem uma convergência, uma confluência de interesses, né? E às vezes são interesses escusos, né? Então, por exemplo, no caso da França, esse é um cara que está preocupado com o quê? Em ter uma imagem positiva junto ao eleitorado francês, tipo, olha, eu defendo a agricultura nacional, tá? Então esse é um ponto, você tem a motivação eleitoral do cara. Depois você tem uma questão estratégica, não dá para competir com o agronegócio brasileiro, por quê? Por produtividade, escala e preço. Não consegue. Aqui a gente é líder, né, de tecnologia, líder de melhoramento genético, líder de manejo de solo. Como é que o cara vai competir com quem planta safra de soja, safrinha de milho, faz plantio direto, não precisa arar? Não, esse lugar é abençoado, né? Então o que o cara tem que fazer? Ele tem que criar barreiras fitossanitárias, né, e barreiras ecológicas para dificultar, ou pelo menos tentar frear, né, o desenvolvimento da nação, porque isso vai... A França é uma grande produtora de grãos. Sim. Né? O Macron, nessa declaração, ele chegou a falar, olha, nem que a gente tenha que criar uma soja europeia, como se isso fosse possível, né? Mas não é uma estratégia comercial, Jorge. É uma estratégia de comunicação comercial. Eu vou falar mal do produto do meu adversário. Cria narrativa para foder os caras. Imagina, é só você estudar, você vai ver, olha, o bioma amazônico, ele foi muito pouco prejudicado aí pelo plantio de soja e de milho, e ainda assim, isso é uma realidade de 2, 3 décadas atrás. Depois da moratória da soja, não há que se falar nisso. Aliás, o Código Florestal brasileiro é rigorosíssimo, fiscalizado por satélite. Então, assim, o problema de desmatamento da Amazônia não vem do agronegócio, pelo contrário, vem dos lugares em que o Estado falha e não dá um meio de subsistência digno para as pessoas. E aí a gente vê o quê? Agricultura de subsistência, péssimo manejo do solo. Você vai ver isso onde? Você vai ver isso principalmente no Pará. No Amazonas você não vê porque você tem uma matriz econômica lá na Zona Franca de Manaus. Então, o povo trabalhador tem onde buscar renda. Sim. Né? Mas agora, ser premido lá pelas suas necessidades básicas, você precisa alimentar a sua família. Aí o cara vai fazer garimpo ilegal, extrativismo. É só olhar o satélite, o mapa do Amazonas e o Pará, que são biomas similares, né? Não são idênticos, mas Perfeito. são similares, você vai ver a diferença. Mas aí tem um outro ponto, que é o seguinte, você falou, esse é o interesse europeu, estrangeiro, dá para entender. E no Brasil? Por que tem artista brasileiro, jornalista, influenciador, retuitando o Macron, falando uma besteira dessa, falando que a Amazônia é o pulmão do mundo? Que tem girafa. Aí já é um nível alcançável. Mas por quê? Porque é o seguinte, é aquela história de convergência de interesse. A imprensa nacional ela está tão partidarizada que eles preferem entregar a soberania, né, em relação ao território amazônico e prejudicar o agronegócio brasileiro, que tem ajudado a segurar a balança comercial, valorizar a moeda, trazer divisas para cá, inclusive conter pressão inflacionária dos alimentos por causa da produção em escala. Eles preferem prejudicar o agronegócio brasileiro, por quê? Prejudicando o resultado econômico, você prejudica o governo de turno, prejudicando o governo de turno, ele não se reelege. É isso. O Ciro Gomes falou isso com todas as letras. Ele falou, olha, a reeleição virou um problema crônico no país. Por quê? Porque a primeira coisa que a oposição quer fazer é um modelo destrutivo de política, do quanto pior, melhor, né? E um desalinhamento automático a qualquer coisa que for falado. Se o Bolsonaro fosse a favor de alimento orgânico, você ia ter petista ali distribuindo, né, defensivo agrícola. Gostou desse vídeo? É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com seus amigos. Valeu!